Logo depois de ter sido aprovada no concurso para técnica judiciária no TRF da primeira região, mas sem muita expectativa de nomeação, porque eu passei em 19º lugar e era um concurso para cadastro reserva. Então ninguém sabia ao certo quantas pessoas seriam chamadas para esse certame. Eu e meu marido, nós conversamos e a gente decidiu que no final daquele ano, no final do ano de 2011, eu deixaria o meu emprego para me dedicar apenas aos estudos. Então a gente combinou de que eu ficaria conciliando trabalho e estudo até o final do ano e depois eu me dedicaria apenas aos estudos. Nessa época eu trabalhava já há quase 7 anos numa indústria química e eu confesso que eu já estava bem de saco cheio. Então a gente fez assim. E não foi nada fácil, tá? Eu trabalhava 44 horas por semana e eu ainda me comprometi a estudar 3 horas todos os dias durante a semana, né? Quando eu chegava em casa, e depois mais 10 horas no final de semana. Então, lógico que nem sempre eu conseguia, era muito cansativo, mas eu estava decidida a ser aprovada em um concurso. Acontece que em agosto, depois que eu voltei das minhas férias, eu acabei sendo demitida do meu emprego. E aquilo foi um choque para mim, porque eu não estava esperando sair em agosto, né? A gente tinha se programado, a gente tinha se planejado para eu sair em dezembro, né? Até lá eu já teria estudado mais tempo, já teria visto se é aquilo mesmo que eu queria, já teria feito uma poupança maior, né? Só que depois que o susto passou, eu decidi que eu ia aproveitar aquela oportunidade que a vida estava me dando e que eu não ia procurar um outro emprego na minha área, né? Como farmacêutica. Eu decidi então voltar para Juiz de Fora, minha cidade natal. Eu fui morar com meu irmão para poder economizar nas despesas, porque a casa que eu morava, né, nessa outra cidade, era uma casa alugada pela própria empresa onde eu trabalhava. Então, se eu fosse permanecer na cidade, eu precisaria ter despesa com aluguel, para mobiliar a casa, enfim. Eu voltei para Juiz de Fora, meu marido ficou trabalhando na empresa onde ele trabalhava, ele dormia lá durante a semana e ia para Juiz de Fora aos finais de semana. E nós ficamos assim até dezembro, quando ele também saiu do trabalho e foi morar em Juiz de Fora. E foi muito bom para mim esse tempo, né? Eu aproveitei muito esse tempo que eu pude ficar me dedicando só aos estudos. Eu me comprometi a estudar pelo menos 44 horas por semana, porque era o tempo que eu passava trabalhando, né? Então eu achava que era mais justo que eu estudasse pelo menos esse tempo, já que eu tinha saído do meu emprego para me dedicar aos estudos. Mas é claro, gente, que não é fácil, não é todo dia, tá? Tinha dias que o estudo não rendia, porque eu estava preocupada, né? Eu estava com medo de não passar em nenhum concurso, do meu dinheiro acabar antes de vir a aprovação, de estar fazendo a maior burrada da minha vida. Afinal de contas, eu estava largando 5 anos de faculdade, 7 anos de carreira, né, numa indústria. Então não é nada fácil, né? Tem dias que realmente não rende os seus estudos. Mas eu fui seguindo dessa forma e em março meu dinheiro começou a acabar. Eu não sou muito boa de planejamento financeiro, eu acabei gastando mais do que eu deveria, tá? Eu comprei muito material que depois eu acabei nem usando, porque eu não sabia escolher direito os materiais. E aí, conclusão, o dinheiro que era para dar para 2 anos, talvez não desse nem para 1 ano. E aí eu comecei a ficar tensa, os meus estudos começaram a não render tanto como estavam rendendo antes, mas, graças a Deus, em agosto, eu fiz a prova para auditora tributária na Prefeitura de São José dos Campos e eu fui aprovada em 9º lugar. E eram 16 vagas, então eu tinha certeza que eu seria chamada em algum momento. E foi mais rápido do que eu imaginava, porque eu fiz a prova em abril e dia 28 de junho eu já estava tomando posse e começando a trabalhar. Então foi muito rápido, foi muito providência de Deus na minha vida. E aí eu me mudei então para São José dos Campos, sozinha. Meu marido tinha uns 3 meses que tinha começado a trabalhar em Juiz de Fora, então não dava para sair do emprego, ele ficou trabalhando. E eu fui então para São José dos Campos, fiquei morando em um hotel durante o começo. E aí, quando tinha mais ou menos, acho que menos até de 1 mês que eu estava lá em São José dos Campos, foi publicado o edital para o concurso de auditor fiscal da Receita Federal. E aí foi desesperador para mim, porque eu ainda estava me adaptando à rotina, né, tentando aprender o trabalho, né? Lembrem-se que eu sou farmacêutica, estava num cargo de auditora tributária,
né? Por mais que você estude durante o concurso contabilidade, direito tributário, legislação, na prática é diferente, né? Você vai precisar se inteirar ali, né, da legislação específica do município, dos sistemas que eles usam, de como ocorre a fiscalização lá. Então eu ainda estava nesse processo, morando em um hotel, procurando um apartamento para alugar, precisando comprar móveis. E aí então é publicado o concurso de auditor da Receita com provas em setembro. E aí eu fiquei super chateada, porque eu tinha certeza que não daria para mim. E aí eu ainda estava tentando, né, fiz a minha inscrição para o concurso da Receita, estava tentando aí estudar do jeito que dava, né, durante esse período, e um mês depois dessa publicação, em agosto, saiu então a autorização para o concurso de AFR, né, Agente Fiscal de Rendas no estado de São Paulo. E era um concurso com mais vagas, né, eram mais de 800 vagas contra aquelas 200 lá da Receita, um salário maior, mais tempo para estudar. Eles estavam prevendo que esse concurso aconteceria no final de dezembro, e foi ótimo porque ele atrasou mais ainda. Em dezembro foi publicado o edital, as provas aconteceram só em março de 2013. A certeza de ficar no estado de São Paulo, né, coisa que eu não tinha com a Receita Federal, eu poderia ir para qualquer lugar do país. E aí eu decidi abandonar então o meu concurso da Receita Federal, que a princípio era o meu sonho, e me dedicar exclusivamente ao concurso para a AFR São Paulo. E eu postei todas as minhas fichas nele. E aí eu já estava morando em um apartamento, eu já tinha um computador para estudar, e eu comecei de novo a conciliar a rotina de trabalho com os estudos para concurso. E é claro que estudar e trabalhar na prefeitura era muito mais cansativo, né, do que ficar só estudando. Mas eu confesso para vocês que era muito mais suave também, tá? Não tinha toda aquela pressão para passar, não tinha todo aquele medo do dinheiro acabar antes de vir a aprovação. O salário que eu ganhava na prefeitura, quando eu tomei posse, já era o dobro do que eu ganhava como farmacêutica. Poucos meses depois, eles regulamentaram uma gratificação e eu passei a ganhar 3 vezes mais do que eu ganhava antes, tá? Como farmacêutica, lá naquela indústria que eu trabalhava há 7 anos. Então, ou seja, eu já estava no lucro, tá? Eu já tinha um emprego estável, que eu gostava, que eu ganhava 3 vezes mais. Passar num outro concurso era só um upgrade. Então, embora eu tenha me dedicado muito, me esforçado muito, eu não tinha aquela pressão, né, que é ruim, que te tira o sono, que te tira a concentração. Você fica pensando como que eu vou pagar as contas no final do mês, como eu vou pagar o material que eu preciso. Eu não tinha essa preocupação. Então, embora eu tenha tido menos tempo para estudar durante esse período, eu estudei de uma forma mais, com mais rendimento, tá? Com mais concentração.